Oi, eu sou a professora Gabriela Leal, a tia Gabi de Direito, e hoje nós vamos falar sobre um assunto que por muitas vezes começa com uma brincadeira, mas na verdade é um assunto sério e pode virar um tipo de crime. Vocês sabiam disso? Hoje nós vamos falar sobre o vandalismo. Vandalismo, o tema é Diga não ao vandalismo. Vandalismo, então, o termo dele ele tem origem lá na história antiga, que se refere diretamente a um dos povos que invadiram o Império Romano. Pois é. Então, o termo vandalismo ele vem de uma história, na verdade. É a história de um povo que invadiu lá na época da Grécia Antiga, lá a Roma dos Césares. Vamos lá acompanhando o texto? Vai ficar mais fácil. Já na época, já estava bem enfraquecido o Império Romano, né? Esses grupos eram considerados, do ponto de vista de Roma, dos Césares, como bárbaros, pois não possuíam a cultura desenvolvida por essa potência. Então a cultura não era desenvolvida por Roma, então para os romanos, todos os povos que tinham outras culturas eram bárbaros. Os vândalos eram de procedência germânica. Germânico é de Germany, Alemanha, tá bom? Então, sempre que fala que alguém é germânico, tá falando que é alemão, beleza? Vamos lá, então. E por diversas vezes se espalharam pela Europa, até encontrarem refúgio em Cartago, lá no norte da África. Em um determinado momento, porém, eles decidiram entrar em Roma e lá realizaram saques, roubos, por pelo menos 2 semanas. Então foi muito roubo, gente. Eles saquearam geral. A versão romana foi preservada, a versão romana da história. É a versão que a gente conhece ao longo do tempo. E assim, até hoje, vândalo é sinônimo de saqueador, aquele bandido que chega para roubar as coisas. Então, sempre que você fala de vândalo, é alguém que quer roubar, que quer destruir algo. Assim sendo, o vandalismo é uma atitude ou um modo de expressão que tem como objetivo tentar destruir uma determinada cultura e sua arte, bem como o patrimônio alheio. Geralmente é um caminho trilhado por jovens que não encontram outra forma de canalizar sua energia e sua agressividade. Há vários exemplos de vândalos que, ao encontrarem apoio para despertar dentro de si o potencial artístico que nele habita e então desenvolvê-lo da melhor maneira possível, abandonam as atitudes agressivas e tornam-se, por exemplo, grafiteiros, uma vez que o grafite é uma forma de arte. Então, vândalo, sabe aquela galera que picha? Que sai sujando a cidade toda, suja as pontes, suja as frentes das casas, suja os prédios, aí destrói lixeira, destrói placas de trânsito. Tudo isso é ato de vandalismo. E aí os vândalos, eles começam a destruir tudo. A intenção é destruir. Eles falam que querem deixar a marca deles. Só que, como é uma marca deles, se eles não podem se mostrar, não pode dizer, olha lá, a minha marca. Como, por exemplo, hoje nós temos traços de Oscar Niemeyer, que tá aí, ele tá até hoje, os prédios que ele construiu, todo mundo sabe. Atos Bucão, vários prédios lá no plano piloto, eles não podem ser reformados, não podem ser alterados, porque tem obras de Atos Bucão. Então fica até hoje. É o quê? É uma marca. Só que quando a pessoa chega na casa, chega no prédio de outra pessoa, destruindo, sujando, isso é marca, gente? Fica marca? Não fica, fica sujeira. Aí o que o povo fica? Fica com raiva, compra tinta e cobre. Agora vai pegar e vai mudar algo de Atos Bucão? Não vai, porque Atos Bucão era um artista. Só que aí, muitas dessas pessoas realmente têm um talento artístico. E aí, quando eles encontram um apoiador, alguém que os ajude, eles podem se transformar de vândalos pichadores para artistas e na grande maioria se torna grafiteiro. São aquelas pessoas que fazem aqueles desenhos de grafite e aí ficam famosos por isso, são contratados, recebem dinheiro por isso e tem exposições de arte
E aí fica realmente a marca dele, o nome dele fica na história, porque onde ele vir, ele pode assinar aquele desenho, aquela arte, e aquilo fica pra história. Então é uma forma de deixar o seu nome, de deixar a sua marca. Melhor do que destruir as coisas dos outros. Hoje, essa questão do vandalismo vem ganhando corpo entre os jovens. Com a intensificação da violência, seus praticantes vêm aprimorando seus métodos, unindo-se a gangues cada vez mais poderosas e letais, não só pichando, danificando o patrimônio público, mas também recorrendo cada vez mais a atos de extrema selvageria, como, por exemplo, queimar pessoas vivas. Geralmente, é aqueles que são excluídos socialmente, como moradores de rua. Os vândalos, não é porque eles são pobres não, viu, gente? Tem muito pichador, tem muita gente que faz o mal aí, não é por falta de dinheiro não, tem muito dinheiro. Ó, coisa assim, sabe, tem uma história de uns jovens que viram um morador de rua, atiraram fogo nele e mataram esse morador de rua queimado. Isso é um ato de extremo vandalismo, selvageria. Então eles foram o quê? Eles foram vândalos. Eles foram assassinos também, mas eles foram vândalos também, tá bom? Então são atos de vandalismo. Sempre que você quer destruir alguém, quer destruir algo, alguma cultura, patrimônio alheio, faz mal ao outro, isso é um ato de vandalismo. E aí por isso que eles montam gangues, porque não são grupos de amigos, são um grupo de criminosos. Quando a gente vai, sai para fazer o mal. Então não é só por condições financeiras. E aí, isso tem gerado um problema muito sério na sociedade, até questão de punição, como punir essas pessoas, as pessoas que picham, por exemplo, que sujam a cidade. Então, como pegar e como punir essas pessoas, isso tem gerado um problema. E aí a lei, estão tentando modificar a lei para poder punir essas pessoas, porque a punição hoje ela é muito fraca, muito branda. E aí acaba que não inibe, não faz com que as pessoas fiquem com medo de cometer aquilo. Responsáveis por atos de vandalismo podem ser responsabilizados na justiça criminal. Isso quer dizer que pode ser responsabilizados na justiça criminal e civil. Isso quer dizer que eles podem cumprir uma pena, serem presos por causa disso. E civil, eles têm que pagar para a pessoa que eles destruíram. Então, se ele foi lá, sujou uma parede, riscou a parede toda, ele tem que pagar por aquele dano, tem que pagar a tinta, tem que mandar pintar, ou se ele quiser ir ele mesmo pintar, mas tem que restaurar o bem daquela pessoa que ele sujou. Há vários crimes passíveis de serem punidos, como associação criminosa, danos ao patrimônio público e privado, lesão corporal, desacato à autoridade e resistência. Além de serem presos, os envolvidos podem ter que pagar multa e indenização a quem teve o bem avariado, ou seja, destruído ou estragado. E aí é igual quando a pessoa vai fazer paralisação, greve, vamos fazer um ato, aí começa, as pessoas vão com a cabeça toda coberta e começam a destruir as coisas. Antes tinha muito disso. Tá reclamando que os ônibus eram poucos, reclamando que os ônibus estavam velhos. Aí como que eles faziam protesto? Quebrando os ônibus. Tem pouco ônibus, deixa eu quebrar os que tem pra ver se eles mandam mais. Não faz muito sentido. Então isso é dano ao patrimônio público e aí a pessoa responde por isso. Por isso que eles usavam capuz na cabeça, essas coisas. Então quando começa uma manifestação e as pessoas estão todas com a cabeça coberta, gente, corre. Corre, porque se a pessoa tá com a cabeça coberta é porque ela quer cometer algum crime e não quer ser reconhecida. Então aquele é um local perigoso para você ficar. Então chama o papai, chama a mamãe, sai desse lugar. Não esteja junto com as pessoas que estão andando por aí, dizendo que fazendo manifestação de cabeça coberta. Porque quando você faz manifestação, você tem que mostrar quem você é. Se você cobre, é porque quer fazer alguma coisa. Aí é quando eles começam a quebrar os prédios, quebrar os vidros, aí começa a ter briga, aí tem que chamar a polícia, aí é muito perigoso. Então, já sai de perto dessas pessoas. Então, sempre que for, vou mostrar minha arte, vou mostrar quem eu sou, vou deixar minha marca de uma forma ruim. Tem tantas formas boas de deixar sua marca. Vamos descobrir algo, vamos criar algo, vamos fazer o bem para a humanidade. Essa é uma excelente forma de deixar sua marca. E por muitos anos. Até depois
dos seus netos, tataranetos, bisnetos, enfim, nascerem aí, ainda vão saber quem é você, conhecer o seu nome, mas que seja por atos bons. Vamos lá, agora é sua vez. Escreva uma mensagem com o tema Diga não ao vandalismo. E 2, se você fosse o governador ou a governadora, o que faria para diminuir ou até acabar com o vandalismo nas escolas e nas ruas? Pois é, destruir o bem da escola também é vandalismo. Onde você tá lá e tá lá, ó, ali, ó, e vai arrancando o negócio, tá vendo ali? Vai arrancando, aí vai destruindo. Isso também é vandalismo, tá bom, gente? Então, como acabar com isso? Vamos lá? Até a próxima aula. Um beijo pra vocês. Ai, a gente tá marcando. Vai dar certo. É uma live pelo. Uma live não, um encontro pelo Meet, uma reunião pelo Meet. Aí a gente vai matar um pouquinho a saudade, vamos conversar pessoalmente. E aí a gente conversa um pouco mais sobre esse assunto. O que é que vocês acham, o que é que vocês já viram, porque geralmente a gente faz um debate em sala, faz pesquisas, apresenta trabalho sobre esse assunto. E aí, como tá sendo assim distante, é mais difícil, a gente tem que trabalhar de um jeito diferente. Mas aí nessa live a gente conversa, tá bom? Eu espero vocês. A tia Vivian vai passar pra vocês o horário, a data, tudo direitinho. Um beijo, até a próxima aula.